Muito boa tarde, então, para quem está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem está vendo gravado. Para quem está vendo gravado, eu já peço que se inscreva no canal, marque as notificações para você saber sempre que sair uma aula aberta nova. E é um prazer estar aqui hoje para falar dessa palestra do Petro, que é a palestra 172, Os Centros de Energia Vital. Essa palestra foi uma palestra que me marcou muito ao longo, né, do meu estudo do Petro, porque centros de energia vital, a gente sempre ouve falar dos 7 chakras. Eu mesmo já tinha ouvido falar, tinha feito meditações a esse respeito, etc. E nessa palestra, o guia do Petro mostra uma outra configuração. Então, além de me envolver com essa configuração e começar a sentir ela no meu corpo, eu também vi como a gente pode ser aberto, pode ter uma cabeça aberta para novas formas de ver as coisas, né? Então, desde que seja de uma fonte que você confia, eu confio muito aqui nas palestras do Petro. Então, hoje eu vou dar essa aula sobre essa palestra e convido vocês também a terem essa mente aí aberta para essa forma de ver. E depois sentirem como isso se conecta para vocês, se faz sentido, se não faz sentido. No Petro, nada é decretado, é apresentado de uma forma, mas o guia sempre fala para a gente observar se aquilo faz sentido ou não para nós, e se a gente quer seguir essa orientação, essa forma de ver, esse ponto de vista. Então, vamos lá, só para quem talvez não me conheça, eu sou Heitor Gottberg Fagundes, sou facilitador dessa metodologia chamada Petro, sou psicoterapeuta e terapeuta de casal. Para talvez quem não conheça, o Pathwork, né, nunca ouviu falar ou está vendo aqui pela primeira vez, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual e que fala dos temas da vida humana. Então a gente vai falar, por exemplo, dos centros de energia vital que fazem parte da nossa Constituição. Por que de origem espiritual? Porque foram 258 palestras canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79, então um pouco mais de 20 anos aí de trabalho de uma médium chamada Eva Pierracos. Fora outros textos que existem também, mas o foco, né, de transferência de conhecimento está muito nas 258 palestras, que estão disponíveis, são abertas, é só entrar no site do Petro e baixar. Mas são palestras que às vezes a compreensão é um pouco difícil. Então aí a aula aberta serve para isso, para ajudar a esclarecer um pouco, trazer um pouco mais de clareza. O PESTRO, é organizado pela PESTRO Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o PESTRO Brasil a utilizar o material dentro de certas normas, inclusive na formação dos facilitadores e helpers, uma formação que ao todo aí demora aproximadamente 10 anos, mas muito profunda, para que a gente se envolva realmente com as palestras e transfira esse conhecimento não por ter lido, mas por ter vivenciado esse conhecimento. E ao longo do Petwork, a gente usa 5 ferramentas. Então, a gente usa a prece, a meditação, a leitura das palestras, né, uma leitura pessoal, o estudo das palestras, que é diferente de ler, porque quando a gente estuda, a gente traz para a vida, a gente compartilha com outras pessoas, a gente detalha um pouco mais o conhecimento, então é o estudo das palestras, e um exercício chamado revisão diária. Então, para quem quiser mais informações, é só entrar no nosso site vhterapias.com.br. E assim, vamos fazer o nosso início. Para quem está vendo gravado, eu recomendo que faça sim a meditação e a prece que a gente vai fazer aqui, não pule, porque especialmente hoje eu preparei também uma meditação que conecta com o conteúdo da palestra. Então vai ser muito rico aí se você começar, e também é uma forma de se conectar com esse momento, onde quer que você esteja, para criar um momento para você de prece e de meditação. Então, nesse intuito, com essa intenção, eu convido você a fechar seus olhos, a se sentar de uma forma em que você sinta seus pés no chão, mesmo que seja num calçado, você sinta esse apoio. E leve a sua consciência para todas as suas pernas como um todo, percebendo as suas pernas como a sua base.
respirando tranquilamente, deixando para outros momentos, outros temas. Chegando ao momento presente e se abrindo, se colocando pronto ou pronta para esse conteúdo que será explorado aqui hoje. E agora eu te convido a levar a sua atenção para a base da sua espinha, como se você fosse levar o seu olhar a esse ponto, na base da sua espinha. Ficando um pouco em silêncio, só para sua atenção entrar em contato com esse ponto no seu corpo. E agora vá levando a sua consciência para o seu plexo solar, 3 dedos acima do seu umbigo, mais ou menos. Também ficando um pouco em silêncio, em contato com este ponto. E agora vá levando a sua consciência para o centro do seu peito, no meio do corpo. Nem tanto no peito, nem tanto nas costas. Respirando tranquilamente. E aí vá levando a sua atenção para a sua garganta. Levando o foco da sua consciência para a sua garganta. Vai levando a sua consciência para o meio dos seus olhos, no espaço entre as sobrancelhas. E agora vá levando a sua consciência para o topo da sua cabeça. E vá percebendo que você está trazendo consciência para os pontos de energia vital mais fortes, mais presentes que nós temos. E que também em cada célula, em cada átomo do nosso corpo, nós também temos energia vital. A energia vital permeia tudo. E nós absorvemos essa energia utilizando nossos centros vitais. E nesse estado, eu oro
para que a egrégora do Petro esteja presente, o canal de luz do Petro toque nossos corações, me ajude a dar a melhor aula possível nesse dia e ajude cada um que escute aqui ao vivo ou que escute posteriormente a se conectar o mais profundamente possível com esse conteúdo. E eu ficarei 1 minuto em silêncio para que cada um possa fazer a sua oração de conexão com este momento. Nesse estado, abram-se para as primeiras palavras do guia nessa palavra. Saudações, meus amigos. Bênçãos sob a forma de amor, força e compreensão estão chegando na medida em que vocês o geram em seu interior. E aí, lentamente, podem abrir os olhos para a gente começar a aula. Muito bem. Todo mundo bem? Ok. Então, quem pode começar lendo esse primeiro slide? Posso ler. Vai lá, Van. Os centros de energia. Dividiremos esse tópico em 3 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto tratará do que determina o funcionamento desses centros energéticos. O segundo diz respeito à função específica de cada centro. E o terceiro aspecto discorrerá sobre o cultivo desses centros e sobre práticas com as quais os canais congestionados que levam a eles podem ser abertos. A força vital é a mesma força criativa que vivifica todo o universo. Ela contém todos os elementos da vida e todos os potenciais para manifestar e expressar a vida em sua miríade de formas. E esta é uma força tão poderosa que deve ser adaptada, deve ser modificada de forma a não explodir um organismo cuja consciência não seja ainda forte o bastante para aceitar esse total poder. Portanto, cada organismo vivo possui centros especiais que convertem, assimilam, modificam e equilibram o poder que assim flui para o seu interior. Obrigado, Van. O que fica para você desse trecho que você leu? Que os organismos todos têm esses centros que fazem essa conversão, modificação e equilíbrio, né, e que tem vários aspectos que vai ser explicado durante a aula. Sim, isso é uma coisa que, para quem não conhece o Petro, ou não teve muito envolvimento, o guia ele é muito didático, assim, ele pega temas muito complexos, pelo menos na minha visão, e simplifica. Às vezes as pessoas até assustam o tanto de simplificação, mas isso é uma forma, né, o que a gente chama de um poder de síntese, que inclusive valida muito a questão da pureza desse conteúdo, porque uma entidade espiritual evoluída, ela consegue falar pouco e falar tudo. Então, a gente lendo as palestras, a gente percebe muito esse poder de síntese.
E aí ele deixa bem clarinho o que ele vai fazer. Vai falar do funcionamento, vai falar da função de cada centro e como a gente cultiva e descongestiona esse centro. Então, bem didático. E aí ele traz uma questão que ficou aí no meio entre o que você trouxe, que é essa força vital que está permeando tudo, como eu falei na meditação, né? E com um potencial infinito. Então, em todas as coisas que a gente vê, da pedra ao ser humano, a gente tem essa força vital se manifestando. Mas cada organismo precisa modular essa energia, né? Então, seja o ser humano vai vir com essa estrutura de centros vitais que ele vai expor aqui na palestra, mas se a gente não tivesse essa forma de modular, a gente explodiria, ou seja, o ser humano não conseguiria existir porque essa força é muito grande. E mesmo um ser humano, dependendo do grau que ele se desenvolve, ele consegue interagir mais ou interagir menos com essa força vital. Então, por que a gente faz esse trabalho de consciência do centro de energia, de descongestionamento? Porque quanto mais a gente descongestiona, mais a gente consegue estar em contato com essa força vital sem explodir, sem passar mal, sem ficar doente, sem... Então, é um trabalho de purificação para permitir um melhor funcionamento. Basicamente isso. E com isso a gente consegue se conectar mais com esse poder infinito que existe no universo. Ok? Vamos em frente. Walter, você pode ler? O funcionamento dos centros. Os centros existem em perfeita forma e funcionamento no corpo espiritual. Os diversos outros estados de consciência, representados por corpos sutis específicos, também contêm tais centros, mas já alterados em seu funcionamento de acordo com o grau de desunião que a estrutura espiritual, com a estrutura espiritual. Mas o que determina o funcionamento perfeito desses centros energéticos e, portanto, a devida assimilação da força vital? Um indivíduo que é o que chamamos realizado, seja ainda em seu corpo físico ou tendo já transcendido o estado corpóreo, está em verdade. Ele não sabe tudo, mas tem uma mente aberta. Está livre de concepções errôneas. Portanto, ele pode se expandir de forma harmoniosa. Nesse estado leve, sem tensão, sem defesa, relaxado, do corpo, da mente, dos sentidos, dos sentimentos, os centros estão abertos. Muito bem. O que chega para você desse trecho, Walter? Eu entendi o seguinte, que os indivíduos que já estão num estado de consciência, de união consigo mesmo, né, de aceitação de si, dos seus sentimentos, do que que compreende a vida com mais profundidade, é capaz de ter esses centros expandidos, né, abertos para relaxado, aberto, né, sem tensão, sem defesas, exatamente para assimilar, para aprender. Foi mais ou menos isso. Maravilha. E você trouxe uma palavra que é importante ressaltar: o expandido ou o aberto, né? Tem pessoas que fazem um esforço, inclusive, para expandir um determinado centro e passam do ponto, colocam uma tensão. Podem até conseguir, mas não que isso vai ser saudável. Ele usa muito as palavras os centros estarem abertos, que é como uma porta aberta. Uma porta aberta não está fazendo tensão, ela está aberta. Aberta ali no lugar certo, né, fluindo da maneira certa. E sem exigência, sem intenção. E a outra palavra que ele usa muito é a purificação desses centros, né? Então, ele traz isso e chama isso do indivíduo realizado.
Então, ele traz a questão, essa questão da gente estar com os nossos centros abertos como um sinal de realização. E quantas pessoas hoje em dia não se sentem realizadas? E aqui tem uma pequena chave. Quantas pessoas buscam, não, eu queria me sentir mais realizado na vida, mais realizada. E buscam uma atividade, outra e outra. Aqui ele está dizendo uma chave, olha, talvez você possa buscar atividades que te ajudem a equilibrar os seus centros. Porque na hora que você sente os seus centros equilibrados, vem uma sensação de realização. E ele traz uma coisa muito interessante. Essa pessoa não sabe tudo. Porque às vezes fala assim, a pessoa que alinhou o centro, iluminou, agora é um sábio. Não, é uma pessoa que vive o dia a dia livre de concepções errôneas, a pessoa olha a realidade. Isso aqui está assim, poxa, isso aqui é desagradável, mas eu consigo lidar. Isso é desagradável, eu preciso pedir ajuda. Isso é desagradável, não vou lidar com isso agora. Então a pessoa está na verdade. Ela pode assumir que não sabe. Eu não sei. Isso às vezes é uma libertação para a pessoa, porque a gente precisa sempre saber tudo. Preciso saber. Não, não sei. Eu estou na verdade que eu não sei. Então, esse lugar tem a ver com o equilíbrio do centro. Agora, ele também traz uma outra coisa que é bem interessante, que é a consciência de que na nossa forma espiritual, então a gente tem um corpo espiritual muito mais elevado do que o nosso aqui encarnado. Esse corpo espiritual, lá os centros existem de forma perfeita. À medida que a gente vai movendo para outros estados de consciência, né, o funcionamento desses centros começa a mudar. E qual que é o critério? Quão unido eu estou com a minha estrutura espiritual ou quão separado eu estou da minha estrutura espiritual. Então, se eu estou muito no meu ego, na consciência da matéria, eu posso estar desunido desse centro espiritual que também existe dentro de mim, o Deus em mim. Então, esse é o trabalho que a gente começa a fazer quando a gente estuda isso mais a fundo para nos conectar com o nosso centro espiritual interno, que é muito, muito poderoso, é o Deus em nós, né? E esse trabalho nos conecta não tanto com algo muito fora de nós, como eu até simbolizei aqui, porque esse é o mais comum, mas no fundo, com esse centro espiritual dentro de nós, da nossa essência de luz. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se acalma, mais objetivo a gente mais a gente está conectado com o nosso eu superior. Faz sentido? Sem dúvida. Vamos lá, eu vou ler agora. O conflito dualista. O funcionamento adequado dos centros vitais não é possível quando o ser humano ainda está envolvido no conflito dualista. Talvez o dualismo mais básico seja a questão da moralidade versus o prazer, do egoísmo versus o altruísmo, da autoprivação versus a privação dos outros. Todo o conceito de bem e mal deriva desta concepção de vida arbitrária, desnecessária e equivocada. Para atingir o estado mais amplo de consciência, é preciso, primeiro, compreender a sua convicção profundamente plantada de limitação, de ter que tomar decisões do tipo eu contra os outros. Você primeiro experimentará exatamente essas situações nas quais parece realmente ser inevitável abrir mão de um em nome do outro, pois você tem que ter experiências de acordo com as suas crenças. Então, aqui ele dá duas chamadas assim importantes para quem quer fazer um trabalho de alinhamento desses centros, harmonização desses centros. É que a gente é acostumado a viver numa guerra de opiniões, de crenças, de o que eu acho que é certo, eu sei o que é certo para o outro, eu sei, o outro não sabe. E tudo isso, como isso é uma inverdade, porque lá na essência a gente sempre consegue achar a união entre dois opostos, né? A gente fica numa mentira. Então, a dualidade nos leva a um fechamento dos centros.
e faz com que os centros não funcionem bem. Então, um primeiro passo é trabalhar esse conflito dualista. Então, você vai dizer, então, Heitor, eu tenho que aceitar tudo que o outro fala? Não é isso. É realmente perceber que quando você entra em conflito, seja mental, seja emocional, você entra em conflito com o outro, isso significa que uma parte sua não está sabendo lidar com aquilo que o outro traz. E essa parte reage. E essa reação é um sinal muito positivo, porque você pode olhar para ela e falar, o que tem aqui? Tem uma raiva. Do que a pessoa está falando que eu estou com raiva? Nossa, então eu tenho raiva disso. Então, aquela experiência que pareceria agressiva para você, começa a servir para você trabalhar dentro de você a sua dualidade. Quando você faz isso, você desmonta essa dualidade e chega na essência de luz que tem nessa dualidade. Então, de novo, não tem a ver com o outro, mas o outro nos mostra aonde a gente ainda está preso na dualidade. E quando a gente mais faz isso, mais a gente se liberta do conflito dualista e os nossos centros começam a funcionar melhor. Mas é um caminho. Por mais que esteja escrito aqui, às vezes precisa de muito tempo para ir checando. Nossa, ainda estou brigando, ainda estou me mobilizando. O que é isso em mim? O que é isso em mim? Para ir trabalhando isso. E depois ele fala também que a gente vai experimentar. Não dá para só entender isso, então agora eu não vou mais brigar com ninguém. Não, se eu ainda acredito na dualidade, eu vou criar situações de dualidade. Então, é isso que a gente vai fazendo e a gente vai viver essa experiência para poder, de fato, trabalhar na prática, não na teoria. Alguma dúvida, comentário aqui nesse slide? Ou seja, na verdade, é uma oportunidade, né? Exatamente. Incômoda pra caramba. Tem uma Ah, parte de nós que reclama, ai, não sei. Mas é uma oportunidade. Se a gente começa a tomar como oportunidade, devagarzinho vai ficando mais palatável. Vamos aos centros, então, na visão do Peter. Van, você pode dizer? Primeiro centro, o primeiro é o centro sexual localizado na base da espinha. Quando menciono sexualidade, quero dizer algo que vai além do prazer genital limitado. Ela compreende a expansão total do amor pessoal para o sexo oposto e a capacidade de que tem o indivíduo de experimentar prazer em todos os níveis, o físico, emocional, mental, espiritual, sem o traço de apreensão, tensão, ganância e separação. É a capacidade de dar e receber sem defesas. Ela é certamente a capacidade de dar aos processos involuntários de sentimento sem a necessidade de ego de estar no controle. E aí, o que vem para você desse trecho? Falando que vai além do ego, dessa parte mais individualista, e uma coisa maior. Sim, e ele chama isso de sexualidade, né? Chama de centro sexual. E aqui a gente já começa a ver uma diferença da questão dos 7 chakras, mas eu vou focar no que diz o guia, não vou ficar comparando, não. E ele diz que esse primeiro centro está aqui, na base da espinha, que foi onde eu fiz a meditação, vocês vão ver, bem ligado ao que diz a palestra. E aí, ele expande a visão do que é essa questão de centro sexual, não só o prazer genital. Você vê que o centro ele não está num lugar genital, né? Ele está nesse lugar. E a expansão total do amor para com o sexo oposto. Então, é um centro que nos permite nos unir ao diferente, né? Nos unir, transformando essa dualidade. Também é a experiência do prazer em todos os níveis. Então, com esse centro bem ancorado, funcionando bem, aberto, a nossa capacidade de sentir prazer espiritual aumenta. E essa é uma área que o Pastor trabalha muito bem, assim, foi uma das coisas que me apaixonou no Pastor, que é que espiritualidade e sexualidade não estão separados. Nem a mente, nem o emocional, nem o físico. Ou seja, mas nesse lugar de espiritualidade e sexualidade tem muitas crenças, muitos dogmas de que é ou. E aqui não, a gente vai trazer
isso para unificação. E ele dá uma imagem que é o suprassumo, né? Assim, imagina você sentir prazer em todos esses níveis sem um traço de apreensão, tensão, ganância e separação, dando e recebendo sem defesa. Então, incentivando bem a gente aqui a trabalhar e se trabalhar para que esse centro esteja funcionando bem. Ok? E ele traz um pouco que você trouxe também, Vande, que ele também nos ajuda a seguir o fluxo. Até quando você está, por exemplo, num ato sexual, que você não precisa mais controlar, não precisa pensar, não. Você vai seguindo e vai deixando esse centro guiar. É uma possibilidade que ele traz também, onde o ego pode sair um pouco do controle, seja no ato sexual, seja em qualquer outra coisa que te dê prazer. Você está tendo prazer, seja espiritual, mental, você vai seguindo. Com esse centro bem equilibrado, você vai seguindo sem tanto controle do ego. Vamos ao segundo centro. Walter, você pode ler? O segundo centro fica no plexo solar. A sua abertura cria uma conexão com a sabedoria espiritual, com a consciência do ser espiritual e, portanto, aumenta os sentimentos gerais de amor, pois quando você está em verdade, você ama. A abertura do canal do plexo solar estabelece a conexão com a verdade e a bondade constantes, sempre presentes e existentes da realidade última. Essa vida real, sempre em avanço, pode ocasionalmente ser detectada, percebida, sentida. O prazer supremo sem ansiedade é uma realidade sempre existente em você agora mesmo. E tudo o que está separado dele é a ausência de conhecimento sobre ele. Os seus medos e apreensões, a sua própria permissão, por assim dizer, para experimentar essa realidade. O que te chama a atenção aqui? Impressionante. Primeiramente, quando você mencionou que o plexo solar, você se referiu a 3 dedos acima do umbigo, eu não sabia disso porque eu sempre achei que estava aqui na altura abaixo um pouco do peito, no centro aqui, né? Mas dá mais ou menos a mesma coisa. É por aí mesmo. É? Pega o umbigo, você vem para cima, Mas 3 tá ali dedos do umbigo vai dar mais ou menos o centro na parte baixa do meu estômago. no diafragma ali. Você achava que era mais para cima, é isso? Né? Eu achava que é aqui no centro. Do peito? É na parte de baixo, entre um peito e outro, ali no centro, onde Tá. exatamente termina as O costelas. externo. O externo. As No fim do costelas. externo. Isso, externo, exatamente, no fim do externo. É que em mim, o fim do externo e o começo do meu diafragma é muito pertinho. Mas vamos lá ver. Talvez porque eu seja Depois você grande. pode. Depois, meditando, você pode sentir. Se você colocar a mão em um lugar, em outro, mas é por aí. Ah, bem, Desse trecho, o que ficou para você? Você falou impressionante. não, é impressionante isso, né? Dessa possibilidade de conexão espiritual, né? De consciência do ser espiritual, né? Aumentar os sentimentos gerais de amor, né? Pois quando você está em verdade, você ama, claro, né? E a abertura desse canal estabelece exatamente a conexão com a verdade e bondade constantes, sempre presentes na realidade. E, com isso, a gente pode não sentir ansiedade, né? E tudo que está separando dele é a ausência de conhecimento sobre esse sentir dos nossos medos, apreensões, e a permissão disso, né, pode exatamente trazer todos esses benefícios de conexão com a verdade, com o amor, com a bondade, que estão presentes constantemente em nós, bastando apenas, né, se soltar, se permitir e fazer essa conexão. Exatamente isso. Pelo menos é como eu entendi.
Exato, ele traz essa possibilidade, né? Falando de uma outra forma que o guia também traz, é assim, nesse centro é onde a gente mais consegue sentir Deus dentro de nós, né? É como se fosse o lugar da conexão com o nosso ser espiritual. Não que o nosso ser espiritual não esteja em tudo, mas aí a gente está se conectando com o nosso ser espiritual. E o que eu acho interessante no primeiro texto destacar é que a gente às vezes olha a espiritualidade como algo de evolução, de conexão, às vezes mediúnica, às vezes com algo fora. E o que ele diz é que quando a gente conecta com isso, a gente ama. E o amor é uma manifestação humana, terrena. Então, ele está dizendo aqui que a gente amplia a nossa capacidade de amar. Primeira coisa humana que a gente resolve se conectando com esse centro. Depois, ele também fala que ao conectar com esse lugar, a gente elimina a nossa ansiedade. Em outras palestras, ele diz que a gente é tão mais ansioso quanto mais desconectado desse centro a gente está. Quando a gente conecta de fato, a gente sabe que a gente tem Deus dentro de nós. A gente sabe isso na prática, não na teoria. E isso traz uma segurança que não tem ansiedade que desmonte. Isso não vem de uma hora para outra, mas isso é real, assim. Isso nossa, eu estou alinhado com o Deus em mim, sentindo o Deus em mim. E isso começa, daí para frente, a ansiedade diminui de verdade. E aí, o que ele está dizendo? Aí, na hora que você leu, talvez fique um pouco confuso, mas eu vou reforçar isso. É assim, esse prazer supremo já existe em nós. A gente podia estar aqui num estado de prazer supremo. O que nos impede de fazer isso é, primeiro, não saber disso. Fala, não, como? Prazer supremo agora não pode ter, porque tem o boleto para pagar, tem o filho, a esposa, coisa para estudar, não dá para estar. Agora, prazer supremo é impossível. Então, o que ele está dizendo é que não está fora, está dentro. E está escondido, ele está oculto por medos, apreensões, por não me permitir sentir prazer. E aí tem todas as histórias de por que eu não me permito, isso aí a gente trata em terapia, mas ele está dizendo aqui que existe essa camada que nos separa desse centro de prazer supremo, que é o que, sabendo disso, a gente pode começar a trabalhar para sentir esse prazer cada vez mais. Okay? Vamos em frente. O terceiro centro. Eu vou ler. O próximo centro fica nas costas. A sua faculdade é a vontade. O centro da vontade é também o centro do ego, da agressividade, da autoafirmação, da resolução, da identidade, da autorresponsabilidade e da autonomia. Todas essas atitudes estão centradas nas costas e de lá provém. Existem duas subdivisões, uma na nuca e outra mais abaixo, aproximadamente entre as omoplatas. Ambos são reflexos de um centro que está localizado mais internamente no corpo espiritual, talvez em algum lugar entre elas. Ele se manifesta no corpo físico basicamente nesses dois lugares. Caso o ego não esteja plenamente desenvolvido no sentido mais saudável, esse centro de energia é pouco ativo. A energia não flui facilmente através dele. Então, aí ele traz esse conceito, né? Eu pus aqui mais ou menos a localização e diz que ele é de um lugar mais ou menos aqui no centro, entre um e outro aqui. Na meditação eu coloquei mais ou menos no meio do peito. Mas o importante não é tanto a localização dele, que a gente não vai ver, mas saber do que ele cuida. E ele cuida da vontade. E que essa vontade pode ser saudável, tipo agressividade saudável, autoafirmação, resolução, identidade, autorresponsabilidade, autonomia. Então, com esse centro nas costas vibrando, a gente tem isso tudo. A gente vai para a vida, a gente é autônomo, a gente é autorresponsável. E, com isso, a gente consegue viver de uma forma mais plena, mais ativa. Quando esse centro não está tão saudável, nosso ego não está saudável, esse centro fica menor. E aí você tem casos, por exemplo, de depressão, de falta de ânimo, de disposição. E isso é que vai, porque a energia não está fluindo bem nesse centro. Ok?
O quarto centro. Van, você pode ler? O centro seguinte fica na garganta. Ele representa a capacidade de absorver, ingerir e digerir, assimilar e aceitar. O indivíduo rígido, cujos problemas internos inconscientes criam danos, fatalmente se colocará contra uma atitude flexível de aceitação em relação à vida, às circunstâncias, aos desenvolvimentos inesperados, a pessoa e as próprias inconsistências e imprevisibilidades inconscientes. A fraqueza do ego, a falta de responsabilidade por si mesmo, a independência, o centro fraco nas costas terão como contraparte uma frente rígida que se recusa a absorver e engolir o que quer que seja. E aí, o que traz isso para você, Van? Está explicando essa questão do absorver, ingerir, né? Então, a forma como a gente se expressa, ou uma coisa assim. Exatamente. Ele traz duas mensagens importantes. Primeiro, que é importante a gente ter na vida uma capacidade de absorver, ingerir, digerir, assimilar, o que eu aceito, né? Mas não aceito por submissão, aceito porque eu observo que, nossa, isso aqui deve ser aceito mesmo. Por exemplo, a famosa regra do sinal vermelho que eu já ouvi. Eu paro no sinal vermelho, eu aceito que eu tenho que parar. Porque se eu não parar, eu posso sofrer um acidente. Então, eu assimilo essa regra, né? Agora, uma coisa, e isso tem a ver com o bom funcionamento desse centro. Agora, o que é interessante que ele fala aqui? Lembra que a gente falou do ego fraco nas costas? Então, quem está com o ego fraco nas costas vai ter um centro de fala, inclusive de absorção, rígido. Porque vai ser, não, tem que ser assim. Se não for assim, eu não aceito. Se não for assim, eu não engulo. E começa a trazer uma rigidez para essa parte, para compensar umas costas que não se banca, que não aceita a realidade, que não vai para a vida e aceita a autorresponsabilidade. Então, tem um paralelo entre um ego fraco que não se sustenta, então as costas são meio largada ou já rígida demais, mas assim, aquele ego que não vai para a vida. Só como a pessoa precisa viver, o centro da garganta se põe rígido para fazer a pessoa pelo menos fazer alguma coisa. Então, tem uma relação entre as duas coisas. Só que esse jeito de fazer normalmente vai para a rigidez, de como tem que o certo, o errado, que volta lá para a dualidade, que é o que prejudica o centro. Então, o caminho aqui vai ser, peraí, deixa eu voltar a assumir responsabilidade por mim mesmo, fortalecer o meu ego de forma madura, não de forma rígida. Isso vai ajudar para que a expressão toda a parte de absorver, ingerir, digerir e assimilar comece a funcionar melhor. Ok? Vamos agora para o quinto e o sexto centro. Walter, você pode ler? Os quinto e o sexto centros, o centro entre os olhos é uma vasta capacidade de visualizar, de ver, de compreender. Se os outros centros mencionados antes estiverem abertos, fluentes, harmônicos, surge uma visão e percepção espiritual que traz uma perspectiva inteiramente nova da vida, do universo, do self e de tudo que é. A abertura desse centro anuncia a integração total expressa no centro do alto da cabeça. Este último combina todos. Quando isso acontece, sabe-se que não há limite e tudo é um. Naturalmente, a abertura de cada centro requer muito trabalho. Exige uma mudança total da sua consciência, o que quer dizer, talvez ainda mais, o seu inconsciente. O que isso traz para você? Eu entendo o seguinte, que com a abertura desses centros, né, e eles dependem para
se abrirem, né? Da harmonia entre os outros centros também, né? Como se eles fossem os centros superiores, né? E a combinação disso permite que não haja limite para a entrega, para a realização, para a satisfação, para a autorrealização, para a manifestação na vida daquilo que a pessoa é. E ele finaliza dizendo que isso exige muito trabalho, né? Exige uma mudança total da sua consciência e também do seu inconsciente. Isso. Essa é uma chave que tem tudo a ver com o Pestel. É como se a gente fosse fazendo uma purificação do inconsciente, que ele fala talvez ainda mais. Para fazer a purificação do inconsciente, você precisa purificar a sua consciência, você precisa ter vontade para isso, né? Encarar esse lugar muitas vezes desagradável e fazer uma mudança de consciência. Assim, por exemplo, ao invés de eu ficar na dualidade, eu vou usar a dualidade para me trabalhar e me unificar. E isso é uma mudança de consciência já, que tem a ver com uma maturidade do ego. Então, você vai se transformando para permitir que os centros vão ficando mais purificados. E ele traz uma coisa aqui que a gente costuma falar, vou abrir o terceiro olho, vou abrir meu centro lá do topo da cabeça, mas ele está dizendo que a gente não precisa fazer muito esforço por esses não. A gente precisa de mais trabalho nos outros. Porque é onde estão as nossas questões com a sexualidade, com poder pessoal, com ego, com expressão, com ingestão. Ingestão e essa aceitação tem muito a ver com humildade, né? O quanto eu aceito e quanto eu me submeto, isso é igual, não é igual. Então, trabalhando os outros, gradativamente, isso aí vai ficando mais fácil e aí você tem a chance de abrir, né? Esses centros vão abrindo quase que naturalmente, é o que ele diz aqui. E isso é uma coisa muito importante para quem, às vezes, usa técnicas de expansão da consciência para alcançar uma visão espiritual maior. Se o trabalho nos outros centros não tiver feito, é muito possível que a pessoa fique com a mente confusa, porque ela fica com uma série de percepções espirituais, mas que ficam aqui. Enquanto ela poderia simplesmente deixar isso de lado e concentrar no que ela teria de sexualidade, de poder pessoal, de vida, de amor, de vontade, de ego saudável, que isso tudo, na medida do caminhar, iria se abrindo do tanto certo, sem esforço, sabe assim, só seguindo. Então, isso é uma chave para muita gente que gosta de expansão de consciência, e é possível abrir mesmo, as drogas abrem. Tem uma outra palestra que eu falei que tem drogas que abrem, tem até processos meditativos que abrem, mas isso feito assim pode deixar a pessoa confusa e sem base. Muito importante esse além. Muito bem, então vou ler eu agora. Vencendo a dualidade. Você dá espaço para novas e diferentes possibilidades de experiência se não insiste em uma forma limitada agora mesmo. Se você aprende a abrir mão dessa maneira, você transcende a dualidade. Você sai da luta para lidar com o medo e a privação por um lado e com o apego estrito, com culpa e ansiedade por outro. Então, ele está falando que, de novo, o caminho para a abertura desses centros tem a ver com vencer a dualidade sem insistir naquelas formas limitadas, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. E a gente abre mão dessa maneira, podendo estar aberto ao que vier. Nossa, chegou assim, o que eu senti, o que eu não senti. E aí a gente sai da luta. E essa luta que normalmente tem dois opostos, que é medo de ficar sem. Ai, meu Deus, vou ficar sem, vou perder. É o medo de uma privação ou um apego excessivo, né? E aí eu falo assim, nossa, eu estou muito apegado nisso aqui, ai, mas também estou com culpa, e se eu perder? Então, tem toda essa luta dual que acontece com a gente. E é possível vencer isso, e vencer isso é um caminho para a liberação dos centros de energia vital. Heitor, isso Sim. teria a ver com obstinação, por exemplo, como você falou aí? A obstinação, às vezes, é uma das ferramentas do nosso eu menor, né, que fica nos colocando tensos.
E a tensão fecha o centro. Lembra que a gente viu a abertura do centro acontece no estado relaxado. E o relaxamento não combina com a obstinação. Total. Muito bem. Então, vou convidar a gente para fazer o encerramento da aula. Se vocês puderem e quiserem, quem também está vendo gravado, fecha um pouco os olhos. Respira tranquilamente. Agora, com toda essa consciência, você pode ir novamente entrando em contato, levando a sua consciência lá para a base da espinha, no seu centro sexual. Vai levando a sua atenção agora para o seu plexo solar. Vai levando a sua atenção para o centro do peito, no meio do corpo. No seu centro da vontade. Vai levando a sua atenção para o seu centro na garganta, o centro da assimilação. Vai levando a sua atenção para o centro da sua testa, o seu centro da visão clara, expandida. Levando a sua atenção para o topo da sua cabeça. E nesse estado, eu trago as últimas palavras do guia nessa palavra. Abençoados sejam todos os meus caros amigos presentes. O amor do universo, o amor aqui presente, abarca e envolve todos vocês, onde quer que estejam. E nesse estado, convido você a se perguntar: qual foi o principal aprendizado desta aula? E encerro assim a aula de hoje, agradecendo toda a espiritualidade presente, ao canal do Petzl, ao guia do Petzl, a Eva Pierraco, de todos que trabalharam para que essa palestra estivesse disponível para nós. Alguém quer contar qual foi o principal aprendizado? É importante conhecer essa visão dele em relação ao centro de energia e fazer o paralelo com a vida, né? Para poder trabalhar no dia a dia. Maravilha, muito bem. Walter, quer compartilhar seu principal aprendizado? Para mim foi realmente surpreendente, né? Foi muito balizador, orientador, né? Entender, saber tudo isso. Eu não sabia que era dessa forma, fiquei impressionado. Isso abre caminho exatamente para poder entender isso melhor, avaliar tudo isso melhor e na busca desse sentido de se abrir, né? De buscar entender melhor esses aspectos relacionados à dualidade, né? Se abrir mais para entender a si mesmo, né? Facilitando o relaxamento, a abertura, a entrega. Foi fantástico. Que bom, que bom. Fico feliz. Relaxamento e abertura é uma coisa que parece desejado demais, mas às vezes é difícil de aprender. E aí, quem quiser, semana que vem, foi sorteado isso aqui, eu não fiz
mas a gente vai aprofundar no centro espiritual. Então, segunda-feira que vem estaremos aqui. Quem está vendo gravado, se inscreve no canal que vai ficar sabendo sempre da próxima aula. Então, agradeço, deixa eu interromper aqui Não, agradeço a vocês, a quem viu gravado também. Quem quiser, deixa um comentário sobre o principal aprendizado e nos vemos na próxima aula. Obrigado a vocês por essa oportunidade. Abraço grande. Valeu, valeu. Tchau. Tchau.